Primeiro Reis 17. Vou lá fazer a oração. Querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudar as Tuas Escrituras, entender, Senhor, a mensagem que cada uma delas traz para nós, mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos e que ainda serve para os dias de hoje. Gratidão, Senhor, pelas palavras sábias e edificantes que encontramos entre as Escrituras. Que possamos hoje, Senhor, abrir os olhos do nosso entendimento e também abrir o nosso coração para aprender os teus ensinamentos, aprender das tuas Escrituras e que possamos também, Senhor, utilizá-las no nosso dia a dia, aplicá-la na nossa vida diária, para que possamos abençoar a nossa vida, a nossa família, mas também abençoar a todas as pessoas. E entregamos essa oração a Ti, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Maravilha, maravilha! Quem chegou mais por aqui? Clara, bom dia. Taislaine, Sônia, Fabrícia, sejam bem-vindos. Que mais? Elias 17. Reis, eu falei Elias antes, né? É primeiro Reis, desculpa. Primeiro Reis 17. Primeiro Reis 17. Vamos começar, maravilhosas e maravilhosos, porventura estejam aqui assistindo, que assistam depois. Vamos lá. Vamos começar. Em primeiro Reis 17, existe uma virada profunda aqui na história de Israel, e foi o momento em que surgiu um profeta. E esse profeta aqui, ele chegou para confrontar um sistema corrupto que era comandado, que era administrado, liderado pelo rei Acabe. Rei Acabe, que nome, né? Bom dia, Divina Ribeiro. Cristina, Fabi, bom dia. Que nome interessante, né? Acabe. Pois é, ele liderava naquela época e estava conduzindo o povo ao erro. Então, Deus enviou Elias. E para entender o peso desse capítulo, a gente só vai estudar um hoje, que é o 17. A gente precisa lembrar o seguinte: a gente tem que ler um pouquinho antes também para saber o que, é que estava acontecendo. Mas Israel estava vivendo uma decadência espiritual, estava morrendo espiritualmente. Era uma decadência espiritual intensa, tanto que Deus precisou intervir. E a influência de, como é o nome mesmo? Jezabel havia institucionalizado o culto a Baal, que eles chamavam de Deus também, um culto a um Deus que se chamava Baal. E era muito mais do que uma idolatria religiosa. Era posição de poder, ou seja, imposição de poder, de mentalidade. Eles obrigavam as pessoas a fazerem isso, porque eles usavam, né, do poder para controlar as pessoas. Então, era uma mentalidade baseada no poder, no controle e fertilidade manipulada. Vocês vão entender direitinho quando a gente começar a ler aqui. Então, Deus resolve levar um homem, aparentemente do nada, né? Que Deus nunca faz nada do nada, para intervir e
levar a palavra de forma adequada e coerente, correta, para essas pessoas que estavam entrando no erro e no pecado. Então, o que é que acontece? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no YouTube, no YTube. Vamos ver aqui, vamos continuar. Vamos continuar aqui. Leis 17. Ele fala de seca, de sustento. Quando o rio seca, mas a fonte continua. Quem é a fonte, gente? A fonte é Deus, nosso Pai Celestial. Diga aí se vocês não são orgulhosos de ter um pai desse. Eu tenho muito orgulho de ter um Pai Celestial. Um Pai Celestial. Que é uma fonte que nunca seca. Nunca. Não importa que seca venha. A fonte sempre estará lá, abundante. Isso é lindo, não é? Então, vamos lá. Vamos falar de Reis 17. E talvez você esteja vivendo exatamente este capítulo na vida de vocês. E talvez vocês achem que já não existe mais recursos para serem utilizados. Talvez você acredite nos comandos que estão vindo de fora, mas não esteja seguindo os comandos de Deus. Talvez você esteja sendo influenciado, influenciada por uma ou um Jezebel deste mundo, esteja seguindo o caminho inadequado. Mas eu estou aqui com esta devocional e eu espero que essa devocional sirva como o Isaías de hoje para você, tá bom? E esse capítulo aqui não fala apenas de milagre. É exato, houve milagres, sim, mas não fala apenas de milagre. Fala também de um processo que a gente precisa estar disposto a passar, um processo que a gente precisa reconhecer que demanda dedicação, coragem, sabedoria, obediência e confiança. Confiança. Então, no versículo 1, Elias começa. Ent- eh, No versículo 1 começa da seguinte forma: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então ele declarou que haveria seca naquele lugar. E Baal era considerado o que, gente? O Deus da chuva. Imagine, que poder. Que poder, eu fico assim entusiasmada quando eu começo a ler as histórias da Bíblia. Um homem simples chega a um Deus que provia exatamente o que ele falou, chuva, e disse que jamais, que naquela época aí não haveria mais chuva. Olha que poder. Baal era considerado o Deus da chuva. Deus começa confrontando a fonte que aquele povo tinha depositado a sua confiança, que era uma fonte falsa. Uma fonte falsa. Isso é poderoso, gente. É assim que vocês querem, é? Estão idolatrando outro Deus? Então, peraí, me aguardem. Vai lá, Elias. Acaba com esse negócio aí, com essa bagunça.
E Elias já chegou lá, olha, você é Deus, o Deus deles, mas o Deus Todo-Poderoso, que pode tudo, absolutamente tudo, e que criou tudo. O Deus que é o Deus. Mandou eu dizer que a partir de hoje não haverá mais chuva aqui. Ele contrariou a fé, a obediência daquele povo ali que estavam alienados. Confrontou a falsa fonte. Agora, se a gente trouxer isso para a nossa vida, vamos agora voltar-se para nós? Quando Deus quer alinhar você, ele primeiro confronta você. Chama você para a segurança. Chama você para um lugar seguro. Mas às vezes a gente está tão desorientado, tão desorientada, tão desalinhado, tão desalinhada, que a gente tem medo de ficar no lugar seguro, que a gente não confia, que a gente não acredita. Então, pega um papelzinho aí, uma caneta, um lápis e anota essas perguntas aí, para vocês depois refletirem. Gente, o que eu estou entregando para vocês aqui é ouro. Isso aqui é quase que uma sessão terapêutica. Então, essa devocional já vale um like. Anota aí. Já vale um like. Se vocês não me seguem aqui, já passam a me seguir para acompanhar todos os dias devocionais às 7 horas da manhã e domingo às 6h30. Não, sexta-feira também é mais cedo. Sexta também preciso fazer mais cedo. 6h30 também. Então, já segue aqui para não perder nada, tá? Estão preparados para anotar as perguntas? Anota aí e reflitam sobre essas perguntas. De onde vêm os seus recursos hoje? Ou seja, onde está a sua fonte hoje? Onde está a sua fonte? E você depende de Deus ou de um sistema? E o que precisa secar para que você volte à fonte? O que precisa secar na sua vida, secar em você, para que você consiga voltar à fonte? Hum? O quê? Porque lá, naquela época, quando Elias declarou essas palavras, precisava secar a água mesmo, porque as pessoas estavam depositando toda a sua confiança em um Deus falso. Então, já que vocês confiam num Deus falso, vamos ver quem é que tem mais poder. Se é o Deus de vocês ou se é o Deus de Israel. E vocês estão depositando a confiança de vocês em qual Deus? Aí no versículo aqui, deixa eu ver qual foi. É esse. O 2 até o 4, vamos ler. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Gente, olha que potente isso aqui. Vocês sabem o que é um corvo? Deus tira Elias do lugar onde ele está, manda Elias para Ribeiro de Querite. Ribeiro de Querite. Deus tira ele do palco, do lugar onde ele estava exposto, e manda ele para o secreto e sustenta ele com corvos.
corvos. Imagine, Deus sustenta ele com corvos. Da onde menos a gente espera é que vem. Quem é que pode esperar que um corvo te sustente, te dê o que você necessita no momento da sua reclusão ou no momento de uma dificuldade, não é? Então Deus chegou aqui e disse a ele: vá, porque eu sou o Deus do impossível. Fique lá e você não perecerá, porque quem vai te alimentar serão os corvos. Ou seja, a gente vê aqui que antes da provisão existe o sustento em secreto. Ele se escondeu, mas ele também foi alimentado. O que que a gente pode entender aqui? O sustento no secreto. Se recolheu para ser sustentado, deixou de ficar exposto para ser sustentado. Aqui tem várias simbologias. O lugar escondido, que é o lugar preparatório, um lugar de preparação, o recurso que foi provido para ele, de quem ou de onde veio esse recurso, né? Que pode vir de onde a gente menos espera. Ou seja, isso não é problema nosso de onde vem, não é problema nosso como, porque isso é Deus, nosso Pai Celestial, que proverá. Entendem? E aqui ele fala também o quê? Se esconde e quem vai te alimentar são os corvos, porque ele diz que ele sustenta mesmo em cenários improváveis, mesmo em cenários que você jamais imaginaria que haveria essa sustentação, esse alimento, mas ele está lá com você o tempo todo. Então, vamos trazer isso aqui, né, para o nosso dia a dia. Antes da gente se expor publicamente, antes da gente buscar a provisão pública, existe um tratamento, uma preparação que a gente precisa fazer no privado, que é exatamente quando a gente senta, ajoelha, fica em pé do jeito que vocês quiserem. Quando a gente se conecta com o Senhor, quando a gente ora a Ele, quando a gente escuta Ele, quando a gente jejua, quando a gente vai alimentando o nosso relacionamento com Ele diariamente. Esse é o nosso esconderijo. Mas será que vocês têm realmente esse esconderijo? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Será que vocês estão alimentando ou sendo alimentado? Será? Será que o corvo está chegando, entregando o alimento para você e você está recusando? Hoje vamos dar continuidade, né, ao 1 Reis 17. Ontem a internet despencou. Eu estava lá na casa da ilha e a internet despencou e eu não consegui mais retornar. Então, hoje eu quero dar continuidade e eu não vou conseguir ficar 1 hora. A nossa devocional de hoje vai ser bem curtinha, porque eu preciso sair. Então, eu entrei aqui só para não perder o ritmo e o compromisso que eu tenho comigo e tenho com o meu Pai Celestial. Então, vamos fazer a oração. Vamos iniciar com a oração. Querido Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um presente, de podermos acordar mais um dia. Agradecemos, Senhor, por vós estar conosco todos os dias, pelas tuas escrituras, nos ensinar da vida, do teu amor, nos dar direcionamento e responder a todas as nossas perguntas. Pai Celestial, nos orienta, Senhor, nos guia, nos conduz
para que possamos permanecer no Senhor, para que possamos ser firmes na nossa fé e possamos desenvolver esse amor que vós tem por nós, para as outras pessoas e para nós mesmos. Gratidão, Senhor, que vós possa abrir o nosso entendimento para compreender, aprender e aprender as tuas palavras e aplicá-las em nosso dia a dia. E entregamos esse dia, consagramos o nosso dia em tuas mãos e elevamos essas palavras a ti, no sagrado nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilha, maravilha. Vamos, sejam bem-vindos. Vocês que estão aqui. Deixa eu ver se tem alguém aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, bem-vindos. Vamos começar onde a gente parou ontem, que foi no. Ih, eu até esqueci de pegar minha Bíblia, mas eu fiz umas anotações aqui. Olha só, é, porque ontem eu viajei e tem algumas coisas que ainda estão na mala, porque hoje eu vou voltar de novo para onde eu estava ontem. Mas vamos lá. Eu comecei a falar de 1 Reis 17, e nós falamos que o profeta Elias, ele foi escolhido por Senhor para ir até aquele lugar e declarar seca, a um lugar em que acreditava que existia um rei, um Deus da chuva. E aí, o que que aconteceu? Elias para e diz que ali haverá seca. Mas Elias também recebe a instrução do Senhor para se recolher, para sair da, para sair do palco, né? Para sair da exposição. E o Senhor diz a ele que ele será sustentado por corvos. Aí a gente vê a obediência, a gente vê o improvável e vê que às vezes a gente é suprido de uma forma inesperada e de uma fonte que a gente nem imagina, nem imagina. Sabe o que é que acontece com o ser humano? O ser humano, ele pensa em uma coisa e ele já quer determinar como deve ser aquela coisa. Mas o Senhor, ele é o Deus do improvável. E ele fala a Elias que ele será sustentado, alimentado pelo corvo, ou por corvos. Imagine receber um alimento do corvo. O Senhor está querendo dizer que ele é o Deus do improvável, né? Então, aqui, quando a gente olha para o lado emocional, a gente pode imaginar, é, nem tudo que foi provisão continuará sendo provisão. E de onde a gente menos espera uma provisão, pode vir essa provisão. Só que tal? Estou percebendo, né? Pode vir essa provisão. Então, relacionamentos podem acabar, ciclos podem se secar ou fecharem, e diversos ciclos da nossa vida. Pode ser amoroso, pode ser profissional, enfim, relacional. Lugares secam, relacionamentos secam. Mas o Deus, nesse capítulo aqui, é, o texto diz o seguinte, que Deus secou, diz que secou o ribeiro, é isso? Ou seja, a gente não pode confundir a seca de um recurso com a ausência de Deus. Ou seja, a gente não pode confundir a falta de alguma coisa com um castigo de Deus, a falta de provisão de Deus. Uh-uh. A gente precisa estar atento de que quando um recurso falta, o Senhor manda outro através do improvável, do improvável. E ele disse a Elias:
vá, se recolha, e o corvo lhe alimentará. Dos versículos 7 a 12, vamos ler aqui. Mas, passados dias, a torrente secou. Ah, peraí, uma coisa muito importante aqui que eu esqueci de falar. Olha só, vamos ler aqui do 4 até o 6 e depois a gente continua. Olha só no 4. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou-se junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O Senhor não dava só uma refeição, não, minha gente. Ele dava, ele dava o café da manhã e dava o jantar. O Senhor, ele dá provisão em abundância. Em abundância. O Senhor, ele não quer escassez para a gente. Imagine um corvo trazer refeição pela manhã e trazer à noite também carne e pão. Imagine. Então, vocês que ainda vivem com a mente da escassez, precisa pensar que o Senhor lhe dá em abundância sempre. Mas eu sei que existem, eu como terapeuta, eu sei que existem várias questões emocionais que criadas, enraizadas, que traz esse conceito de escassez na vida das pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que vive com esse conceito de escassez, que não sai disso, vocês precisam também olhar para essas crenças e esses padrões limitantes, esses padrões que limitam o seu entendimento de que o universo, o mundo é incrivelmente próspero e abundante, e que tem suficiente para todo mundo, porque até um corvo alimentou uma pessoa e não apenas uma vez por dia. Entende? Entenderam, gente? Entenderam? E é nesse entendimento, esse aprofundamento que a gente, ou seja, que eu vou acompanhar vocês na minha mentoria Alinhar. Na realidade, esse estudo aprofundado e com a visão espiritual e psicanalítica que eu tenho feito aqui nas devocionais é apenas um pilar, um dos pilares da mentoria Alinhar. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a mentoria Alinhar, eu vou deixar a descrição aqui no vídeo. Vocês aqui têm um contato, é só me chamar, porque até o final de março a gente iniciará, ou até o primeiro, não, até o final de março, não, até 1º de abril, o início do mês de abril, daremos início a um grupo que eu vou acompanhar durante 6 meses, para vocês transformarem a vida de vocês, para vocês acabarem com essas crenças que limitam e que deixam vocês paralisados na vida. Porque o alinhamento depende de tudo isso aqui que a gente tem estudado, mas também de outros pilares que vocês vão conhecer dentro da mentoria. Isso aqui é ouro em pó. E se vocês continuarem comigo aqui, vocês vão aprender muita coisa. Então, quem não me segue ainda, quem não assinou o canal, quem não me segue aqui, já aproveita, já me segue. E assim, ativa o sininho para sempre receber notificação quando eu lançar conteúdo novo. Mas vamos seguindo aqui, porque o tempo urge. O tempo urge e daqui a pouquinho eu tenho que sair mesmo. Aí vem um versículo de 8 a 12, né? Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta. Ele estava lá, recluso, fora do palco, fora da exposição, sendo alimentado pelo corvo. Aí chega um momento que o Senhor diz: Agora é a hora de você voltar à exposição de novo. Vai lá, vai a Serepta, que pertence a Sidom,
e demora-te ali, ou seja, permanece lá por um tempo, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Olhe que o Senhor sempre provia a necessidade fisiológica do homem. Ele era de carne e osso. Ele estava sendo orientado, ele estava sendo conduzido pelo Senhor. Mas ele era de carne e osso, ele precisava comer. E o Senhor sempre provia o que ele precisava. E o interessante, agora que vem a parte interessante, é que o Senhor deu a provisão, mas olha como veio a provisão. Porque essa mulher era uma viúva estrangeira, pobre e à beira da morte. Como é que uma pessoa pobre, que talvez não tinha nem para ela, e vocês vão entender daqui a pouquinho, se vocês já leram Reis 17, vocês já sabem como vai ser o decorrer dessa parte aqui. Mas o Senhor manda esse profeta para a casa de uma viúva pobre que mal tem o que comer. E ele podia pensar, como assim? Como essa mulher vai prover a minha necessidade se o corvo me trouxe todos os dias carne e pão, 2 vezes ao dia, e essa mulher que não tem nem o que comer, como é que ela vai me sustentar? Porque Deus é o Deus do improvável. E vamos seguir aqui. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então Elias disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teus filhos. Olha a confiança, como é que eu só tenho um punhado de farinha para o meu filho e para mim. Aí chega uma pessoa desconhecida, que eu nunca vi na minha vida, e diz assim: não. Desse pouquinho que você tem aí, primeiro você tem que preparar para mim. Dê para mim primeiro. Diga aí para mim, vocês fariam isso? Vocês fariam isso? Dê para mim primeiro. Primeiro eu como, depois você e seu filho. Como assim? Nem te conheço, não sei de onde você veio, como é que você chega na minha casa e diz que o pouco de farinha que eu tenho que dar para você? Não, peraí, primeiro eu e meu filho. Mas olha aqui, olha a obediência, olha a sabedoria. E olhe o improvável que acontece aqui, né? Olhe o improvável que acontece. Porque, gente, fé não é escassez. Fé não é escassez. Quem tem medo de perder, nunca tem. Quem tem medo de perder, pode até receber, mas dá um jeito de se livrar daquilo que ganhou. Percebam. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu sempre tenho isso, eu sempre ganho isso, eu sempre faço dinheiro. Mas a questão é que quem tem escassez entranhada, quem tem escassez como crença, como padrão limitante, a pessoa pode até fazer dinheiro, a pessoa pode até ter, mas ela nunca tem suficiente para viver uma vida leve. Essa pessoa sempre vai buscar o quê? Se livrar do que consegue, porque a escassez está morando nela. Sabe, um exemplo, a pessoa está à busca de um emprego que pague mais, porque está cheia de dívidas. Então, precisa de um emprego que pague mais. Aí ela consegue o emprego. Quando ela recebe o primeiro salário, a bicicleta quebra, o cachorro fica doente, o pneu do carro fura, a lâmpada da casa queima, a geladeira bate o motor. Ou seja, ela não tem usos e frutos. O dinheiro que ela ganha é só para pagar
só para resolver problemas. Não tem leveza. Então, quando isso acontece, é porque a escassez já faz parte de um padrão que te limita. Isso é criado, ó, lá na infância. Da mentoria alinhar, a gente vai trabalhar tudo isso. Vamos trabalhar tudo isso. Então, a gente precisa entender que o universo é próspero, abundante. Olha aí a natureza, olha as árvores, olha a imensidão da água do mar, olha as aves do céu. Tem até uma escritura que fala, né? Olha as aves do céu. Elas não trabalham, mas elas se alimentam todos os dias. Se o Senhor se preocupa com elas, também se preocupará conosco de nos dar a provisão. Então, a farinha não se acabou, o azeite não faltou, o milagre não foi excesso, foi uma continuidade, porque assim como Jesus fez o milagre da água que transformou em vinho, Elias transformou aquele punhadinho de farinha que serviria muito pouco para duas pessoas, para a mãe e para o filho, em abundância, em prosperidade, né? O Senhor, ele não prometeu luxo, porque a gente já tem o luxo. Olha para a natureza. Mas ele prometeu sustento. Ele prometeu provisão. Ele prometeu estar conosco e dar provisão do improvável. A gente só precisa confiar. Onde foi que eu parei aqui? Deixa eu ver. Ela respondeu. Aí eu vou seguir aqui, ó. Elias disse: Não temas, vai e faze que deixe mais primeiro dele, faze para mim um pequeno bolo e traz-me aqui fora. Depois farás para ti e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele ainda deu a certeza para ela de que aquela terra ali continuaria na seca, mas para ela não faltaria nada. Não faltaria nada. Lembra que ele decretou seca? Decretou seca. E naquela época as pessoas dependiam da terra para comer, para viver. Mas Elias prometeu para ela que não faltaria nada, nada, absolutamente nada para ela. Então foi ela e fez, segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Muitos dias. E agora eu vou precisar encerrar, eu preciso realmente ir. Amanhã eu vou continuar nesta parte aqui, do capítulo 16. E vocês me lembram onde eu parei, tá certo? Porque eu realmente preciso ir. Mas é muito empolgante a gente ler essas escrituras e entender entre linhas de que o Senhor, ele dá provisão divina sempre e a gente precisa parar de querer controlar tudo. A gente precisa parar de, de achar que a gente que tem que definir como as coisas têm que ser. O Senhor, ele é o Deus do improvável. Deus do improvável. Então, de onde menos a gente espera, a provisão chegará. A gente fica por aqui, tá? Então, vamos dar continuidade, né? A Reis. 3 dias falando de Reis. Primeiro, a minha internet caiu, não consegui seguir. Ontem eu tinha um tempo limitado mesmo, porque eu tinha que sair. E hoje vamos concluir esse capítulo, que foi 1 Reis 17. Vamos dar continuidade. Bom dia, sejam bem-vindos. Kessia, tudo bem, Kessia? Os outros já passaram o nome. Deixa eu ver aqui se tem alguém comigo. Gente, quem não me segue, já passa a me seguir. Me acompanha aqui todos os dias às 7 horas da manhã, devocional. Eu sempre faço uma leitura espiritual, mas também uma leitura psicanalítica, trazendo para o nosso dia a dia, ou seja, as escrituras na prática, no nosso dia a dia.
E hoje vamos continuar fazendo essa leitura de Reis 17. Ontem nós paramos falando a escassez, sobre a escassez, sobre o milagre da continuidade. A gente viu que aquela mulher que não tinha muito, que tinha muito pouca farinha e um pouco de azeite para alimentar ela e o filho, confiou naquele homem que ela nem conhecia e dividiu. Mas antes de continuar, vamos fazer a oração que é de praxe, não é? Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprender as Tuas Escrituras, para entender a Tua mensagem e para poder aplicá-las em nosso dia a dia, para entender qual é a mensagem que nos cabe espiritualmente, mas também emocionalmente, porque sabemos, Senhor, que quando estamos em desequilíbrio emocional, nós também entraremos em desequilíbrio espiritual. E quando estamos em desequilíbrio espiritual, também entraremos em desequilíbrio emocional. Sabemos, Senhor, que precisamos nos alinhar em todas as coisas, no que falamos, no que pensamos, na nossa conexão contigo, no nosso entendimento das suas escrituras. Precisamos de um alinhamento para que possamos ser inteiros, e assim usufruir de todas as bênçãos que vós sempre deixou à nossa disposição. Sabemos, Senhor, que a limitação não é sua, é nossa, que nós que temos limitação em nossa mente, escassez em nossa mente, e que por isso, Senhor, muitas vezes temos o nosso maná, o mel, e tudo de bom que vós colocou nessa terra à nossa disposição e não conseguimos acessar. Que vós possa, Senhor, nos ajudar a eliminar essa mentalidade de escassez, esses padrões que nos limitam e nos impedem de acessar a abundância infinita que vós já deixou aqui para a gente neste mundo. Pai Pai Celestial, abrimos a porta das nossas casas para que vós possa entrar e permanecer. E nós também, Senhor, estamos dispostos e dispostas a permanecer em Ti. Somos muito grata pelo Teu Filho Jesus Cristo, pelo sacrifício expiatório que Ele fez por nós. Agradecemos, Senhor, pelo Teu imenso amor e pelo cuidado diário, que possamos sentir a Tua presença, a Tua mão, o Teu Espírito em cada segundo do nosso dia. E que possamos, Senhor, te escutar verdadeiramente, que possamos silenciar nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, para que possamos escutar a tua voz, o teu direcionamento, porque sabemos que quando oramos, vós nos escuta, mas quando nós silenciamos, podemos escutar a ti. Senhor, nos abençoa para que possamos, sim, calar, silenciar quando necessário, que possamos exercer e viver essa serenidade, essa paz que somente em Ti encontramos. Agradecemos também, Senhor, por vós visitar nossas casas, nossas famílias e abençoá-los, cada um deles, com a necessidade de cada um. E entregamos e consagramos o nosso dia em Tuas mãos, com muita gratidão, no sagrado nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Gratidão, gratidão, vocês estão chegando, Vanessa, Tandera, César, William, Wellington, Evelyn, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui em 1 Reis 17, é a terceira e última parte. A gente vai ficar aqui até eu concluir, tá certo? E vamos fazer essa leitura espiritual, a leitura espiritual e também psicanalítica, trazendo para o nosso dia a dia como a gente pode aplicar as escrituras
para a nossa realidade aqui nesse mundo, no dia a dia, tá bom? Vamos lá. Aquela mulher pegou o pouco da farinha que tinha e compartilhou com aquele homem. Ela confiou. Ela acreditou. Então, o milagre ali não foi um milagre do excesso, foi um milagre da continuidade. A continuidade da fé, da confiança, da obediência. É como eu falei ontem, né? Deus, ele não prometeu luxo para a gente. Ele prometeu sempre o sustento. E não é que o luxo, não é que a gente não possa ter luxo, porque luxo também é conforto, não é? É como a gente vê esse luxo. A gente aqui conecta com o quê? Com a mentalidade saudável da abundância ou a mentalidade doentia da escassez. Quando a gente tem a mentalidade saudável da abundância, a gente entende essa provisão, esse sustento contínuo, sustentado pela nossa conexão com Ele, sustentado pelo nosso alinhamento com Ele, sustentado pela nossa permanência nele, sustentado pela nossa confiança, sustentado pela nossa persistência, pela nossa disciplina e pela nossa constância diária. Aí sim, a nossa mentalidade se transforma em uma mentalidade saudável de abundância. Existem leis espirituais, leis aqui que tem escrito na Bíblia, a gente vê sempre. E a gente precisa cumprir essas leis para que a gente receba as nossas bênçãos, os nossos galardões. Essa mulher, ela simplesmente confiou, obedeceu e foi provida do que ela mais necessitava naquele momento. E ainda mais, lá estava acontecendo o quê? A seca. E lhe foi dito que, mesmo com seca, a casa dela nunca faltaria nada, né? Aí vamos ler aqui o capítulo 17. Deixa eu ver se é o 17 mesmo. É... Olha o que aconteceu aqui, gente. Depois da provisão vem, ou seja, depois do milagre, pode vir o quê? Alguma perda. Vamos entender essa passagem aqui com bastante detalhe. Depois da provisão pode vir uma perda. Vamos entender essa passagem aqui porque isso se aplica muito para a nossa vida hoje também. E também para nosso processo espiritual. Porque o nosso processo espiritual, assim também como a nossa vida, não tem uma linha reta. Linha reta é morte. O nosso processo, tanto espiritual quanto a nossa vida aqui, eu posso usar a analogia do coração. Como é a batida do nosso coração? Tum, 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 tum. É assim. Ou seja, não é uma linha linear e constante. A nossa vida, ela tem oscilações. Hoje a gente acorda bem-humorada, aí acontece alguma coisa, a gente fica chateada, mas depois a gente resolve, a gente estabiliza, aí depois a gente acontece algum evento, a gente uhul, não é?
a gente conquista alguma coisa, a gente fica muito feliz, aí a gente vai se acostumando com aquilo ali, já passa a ser tão familiar que aquela felicidade do início já nem existe mais, mas assim, ainda assim a gente é grato, grata, né? A conexão espiritual da gente também pode oscilar. Hoje confia, amanhã não confia, porque hoje você percebe que o Senhor te abençoou de alguma forma, ou você conseguiu acessar as bênçãos que já te cabiam. Você está aqui, aí depois você percebe que algo não foi assim como você imaginou. Então, aquele entusiasmo, aquela alegria, aquela motivação, aquela gratidão vai diminuindo. E é sobre isso que vamos falar aqui e que fala aqui sobre o versículo 17. Vamos ler para vocês entenderem. Depois que Elias fez aquela mulher comer e ainda continuar bastante quantidade para que ela passasse todo aquele período sem passar fome, o filho da mulher adoeceu. Olha, depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Ele morreu. O filho daquela mulher morreu. Aí ela murmurou a Elias. Olha o que ela disse aqui no 18. Então disse ela a Elias: Que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Olha a acusação. Você refletindo, gente, sobre isso? Vocês estão conseguindo refletir sobre isso? Olha a acusação que Elias recebeu. Primeiro, ela se denunciou. Ela já se denunciou. Olha como ela se denuncia aqui, ó. Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade. Ela aqui, ela já se denuncia, se autodenuncia. Eu fui iníqua. Em algum momento eu fiz algo errado. E agora esse homem veio me lembrar da minha iniquidade, dos meus pecados, e para me castigar, ele tirou meu filho de mim. Esse foi o entendimento dela, né? Só que esse versículo aqui não fala apenas da morte de uma pessoa, da perda de uma pessoa. Porque, olha só, a viúva associa a morte ao seu pecado cometido anteriormente. Só que, se a gente trouxer essa interpretação aqui para a visão emocional, a gente vê que existe o quê? Uma culpa. O ser humano busca sempre quem é culpado pela culpa, pelo sentimento de culpa dela, tá? E aí, eu pergunto para vocês, quantas vezes você espiritualiza traumas? Como assim espiritualizar traumas? Ela aqui alegou que o filho tinha morrido por conta da presença de Elias, o profeta. Quando você espiritualiza traumas, é quando você atribui aquela sua dor, aquele evento que você passou a Deus. Você atribui aquele evento a Deus. Foi Deus que quis assim, Deus que quis me castigar. Mas na verdade, não é Deus que castigou. Na verdade, é
O cumprimento de uma lei, o cumprimento de uma lei. Para toda ação existe uma reação. Tudo que a gente faz, a gente precisa certamente aguardar o efeito, o resultado do que a gente fez, das nossas escolhas, das nossas decisões. A questão é: você é maduro o suficiente para assumir a responsabilidade e as consequências das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas, né? Então, essa parte aqui, a gente precisa trazer realmente, fazer realmente essa leitura espiritual, mas também emocional, trazendo para o nosso dia a dia. Se eu pegar um objeto e jogar para cima, mesmo eu tendo jogado para cima, vai existir o cumprimento de uma lei, que é a lei da gravidade. Esse objeto vai voltar e vai despencar, né? Então, tem muitas vezes a gente atribui a consequência dos nossos atos a Deus, ou seja, espiritualiza traumas, espiritualiza a dor. É porque Deus quer. Se Deus quer assim, quem disse a vocês que Deus quer assim? Deus não se alegra com a nossa tristeza, com o nosso sofrimento. Somos filhos amados, adorados e adoradas dele. Ele quer o melhor para nós. Então, é um grande erro vocês pensarem dessa forma, que Deus se alegra com a nossa culpa, com o nosso sofrimento, com o nosso choro de dor. Ele não se alegra com isso. A gente aprendeu também isso. E eu lembro quando eu era criança, eu lembro que teve uma fase que qualquer coisa que acontecia, eu acreditava que era porque Deus queria. Por outro lado, a gente sabe que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão dele. Mas quando a gente pensa nesse entendimento, a gente também precisa pensar em leis. Por que não cai sem a permissão dele? Porque as leis que Deus criou é irrevogável. Se ele criou a lei da causa e do efeito, ele não pode revogar essa lei só porque você cometeu algo, fez alguma escolha incoerente que não deveria fazer. Então, se ele criou leis, se ele tem leis para tudo, toda ação terá uma reação. E toda escolha e ação e comportamento meu passará por uma lei. E essa lei será cumprida, a lei da causa e do efeito, né? Assim como ele nos deu livre-arbítrio e não revoga esse livre-arbítrio, independentemente do que aconteça, você pode estar passando pelo maior perrengue. Você pode ter feito a pior escolha da sua vida que vai custar a sua vida. Mas se Deus deu o livre-arbítrio, ele não vai interferir. Ele não vai interferir. E a gente que vai precisar viver a consequência, né? Então, vamos parar de espiritualizar traumas, dores, que não foi Deus que trouxe para a gente. Aí também eu vou buscar aqui fazer a leitura psicanalítica, porque às vezes
essas dores, esses traumas que a gente passa nessa vida aqui, não é? Eu sempre digo aos meus pacientes, caiu na terra, já entra em desequilíbrio. Esse mundo é imperfeito. Então, às vezes, a gente sofre sim, alguns traumas, passa por algumas dores, algumas feridas emocionais. E se a gente não resolve isso, não cura isso, e vai acumulando, o sofrimento vem certamente. É só questão de tempo. E aí é que as pessoas adoecem psicologicamente, né? Emocionalmente, porque não curou as feridas anteriores. Se o seu carro faltar água, ele vai começar a sinalizar que existe alguma coisa em desequilíbrio. Se você continuar dirigindo seu carro sem trocar água, ou seja, sem colocar água, ele vai causar um problema maior. Ou seja, vai haver um agravamento do problema. Se eu estou com uma ferida no pé e eu nunca cuido, o que é de se esperar? Que aquela ferida continue ali, que aquela ferida vá inflamando cada dia mais e que aquela ferida tome uma proporção que isso possa até custar o pé, entende? Então, é o que? É o agravamento. Por isso que algumas vezes as pessoas passam por eventos na vida, às vezes o evento é traumatizante, mas mesmo traumatizante precisa olhar para curar, para ressignificar. E por ser tão traumatizante, às vezes a pessoa não tem entendimento, não tem uma orientação profissional, ela vai deixando para lá. Só que o lixo guardado no canto da cozinha, ou embaixo do tapete, não é porque ninguém está vendo agora, está coberto, que ele nunca vai feder. Algum momento vai começar a dar mau cheiro. E aí depois vai começar a atrair insetos. E aí vai chegar um momento que vai ficar insuportável permanecer naquele lugar, né? Então, espiritualizar dores e traumas é uma mentalidade de quem ainda não entendeu que para tudo aqui existe leis, principalmente a lei da causa e do efeito. Guardem isso para vocês, a lei da causa e do efeito. Mas vamos seguir aqui. Ela acusou Elias de ter vindo para relembrar ela, trazer a ela as memórias da sua iniquidade, e por conta da sua iniquidade, ter matado, ou seja, ter tirado o seu filho dela. O filho dela ficou adoecido, a doença foi se agravando e ele veio a óbito. Mas vamos ver o que acontece no versículo 19 até o 22? Vamos lá. Ele disse: Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto aonde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então chamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Você vê que Elias aqui está intercedendo por ela. Vamos seguindo. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tomou, tornou a entrar nele, e ele reviveu.
O menino reviveu. Depois que Elias clamou ao Senhor e pediu ao Senhor para fazer com que a alma daquela criança, aquele menino, retornasse ao corpo. Então a gente vê aqui que ele faz um movimento espiritual, não é? Ele clama, ele clama o Senhor. Quando ele clama o Senhor, ele está dizendo assim: eu não tenho a quem recorrer, é a ti. Eu dependo de ti agora. Só que a gente vê outra coisa aqui também. Ele não clama apenas uma vez. Ele clama e depois ele clama novamente. Ele persevera. Porque não foi no primeiro pedido, na sua primeira clamação, que o Senhor responde. Ele continua clamando. Ele persevera. Então aqui a gente pode entender o quê? Nem sempre a gente vai ver a solução dos nossos problemas no primeiro clamor. A gente precisa continuar, a gente precisa perseverar, a gente precisa confiar de que a solução vai chegar. Às vezes a solução não é como a gente espera. Às vezes a solução vem de uma fonte inusitada. Lembra do corvo? O corvo alimentou Elias. A provisão veio de uma fonte inusitada. Então, algumas situações não mudam no primeiro clamor. Aqui só fala que a gente precisa permanecer, que a gente precisa confiar, que a gente precisa ser diligente e consistente. Aí vamos seguindo aqui, para ver o que ele fala aqui. O próximo. Onde foi que eu parei? Estou no 24 agora. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora eu sei que tu és o homem de Deus. O testemunho vem depois do processo, não é? A gente sempre testifica depois que a experiência acontece. Isso aqui é apenas o quê? A confirmação de que a gente não deve se calar para falar dos milagres que acontecem na nossa vida, para dar esse testemunho das mãos do Senhor sobre nós, sobre nossas vidas. Esse versículo 17 é riquíssimo. Riquíssimo, riquíssimo. Aqui a gente vê que a gente fala de confronto. Às vezes a gente precisa largar algo, abandonar algo para receber mais. Às vezes você está segurando tanto em alguma coisa, enquanto que se você largasse aquilo ali, você teria suas mãos livres para abraçar algo maior. E quando a mulher resolve entregar aquele pouco de farinha que tinha na sua casa, aquele homem que ela estava segurando ali, porque era a única coisa que ela tinha para alimentar a, o seu filho, a sua família, a sua casa, e também se alimentar. Mas ela confiou tanto que ela soltou. Mas, na realidade, ela foi confrontada naquele momento. Ela foi confrontada a confiar e dar o pouco, porque no pouco a gente é abençoado com muito. E essa mulher foi abençoada de diversas maneiras, não apenas com
a continuidade da farinha, né? Da provisão na sua casa, mesmo em período de seca. Mas a provisão também veio do aumento da fé, do testemunho que ela teve, da confiança fortalecida. Então a gente precisa. Vai começar barulho aqui. Mas já tá quase terminando. A gente precisa realmente ter essa sensibilidade de entender como o Senhor trabalha em nossa vida. E a gente precisa trabalhar, nos fortalecer espiritualmente, emocionalmente, para que a nossa fé ela continue mesmo em momentos de escassez, ou mesmo em momentos que parecem ser momentos de escassez. Porque vocês entenderam, né? Que a escassez está aqui na nossa mentalidade, né? Quando a gente entende isso, a gente tem provisão contínua, como aquela mulher teve a provisão com a farinha. Mas às vezes vem aquela crise inesperada, então a gente entra em desespero, a gente culpa alguém, normalmente culpa Deus, não é? E aí vem o momento do clamor. A gente deve clamar? É lógico que deve clamar, mas que esse clamor não seja apenas nos momentos de crise, né? Que a gente reconheça que o Senhor está ali com a gente todos os dias e que Ele está disposto a abençoar a gente todos os dias, que Ele dá o sustento da gente todos os dias e a gente precisa reconhecer isso diariamente. E para encerrar a nossa devocional de hoje, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Se seu ribeirão secou, não entre em desespero. Se reconecte com Deus. Confie na sua provisão. Fortaleça a sua fé e assuma a responsabilidade, sabendo que para tudo existe uma lei. Quando a gente reconhece a nossa responsabilidade, quando a gente fortalece a nossa fé, quando a gente cura as nossas feridas e não espiritualiza as nossas dores, os nossos traumas, a gente ganha maturidade emocional e espiritual. E a partir daí, a gente vai fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, para que a gente possa permitir que Ele restaure a nossa vida. Lembre sempre dessa palavra, permissão. O que você permite que Deus faça em sua vida. Mas também o que você permite que traumas, que dores, que crenças que te limitam façam na sua vida. E o que você permite que as pessoas aqui fora façam na sua vida. Certo, maravilhosos e maravilhosas? Essa devocional e todas as devocionais que eu faço aqui todos os dias é apenas uma parte do processo da mentoria alinhar. Uma parte do processo da mentoria alinhar. Que a gente trabalha também o retorno à autorresponsabilidade, a gente trabalha também o fortalecimento da espiritualidade e a reconexão com Deus, o alinhamento espiritual, mas também trabalhamos o alinhamento emocional, físico. A gente volta ao centro. Lembra? Quem assistiu essa devocional vai saber do que eu estou falando. Então, o convite é para voltar ao centro. O convite é para morar e não visitar. Então, se você sente que alguma dessas questões aqui que a gente trabalhou nessa devocional, a seca, espiritual, seca.
emocional, a escassez, a culpa, até essa transição, a falta de conexão com Deus. Se você sente falta disso na sua vida, você pode ganhar esse direcionamento na mentoria Alinhar. Leia a descrição deste vídeo, que eu vou deixar todas as informações sobre a mentoria Alinhar e vou deixar também o meu contato para você vir para o grupo, porque até o final de março a mentoria Alinhar vai conhecer o mundo e você pode ser uma das primeiras pessoas a participar dessa transformação genuína, sustentável e completa, participando da mentoria Alinhar. Então, eu fico por aqui hoje, agradecendo mais uma vez pela participação de vocês e eu retorno amanhã. Amanhã é domingo, então amanhã será às 6h30 da manhã.